Você tá conhecendo um mundo novo hoje, você vai ver. Foi exatamente assim. A gente tava até num sofá e a gente tava na posição contrária, assim. Eu lembro que a Buiá falou isso e eu falei, tá, mas pá, um mundo novo da internet. Talvez vou ter que postar mais no Instagram, porque eu era de postar umas coisas mais... Enfim, sempre gostei muito de postar poesia, sabe? Coisas assim. Você era mais low profile? Nunca fui de fazer muitos stories, tipo, de ficar postando minha cara, nem nada. Ou às vezes postava umas coisas engraçadas que acontecem na minha vida, assim. Mas zero era esse meio, assim. E eu era até bem resistente, sempre fui. Então eu pensei, quando ela falou assim, no máximo eu vou ter que fazer mais uns stories. Vou ganhar aí o quê? Uns 5, 6 mil seguidores. Tava total, assim. E não tinha noção. Tadinha, gente. 23,59. Vou ganhar 5 mil seguidores. Meia-noite. Um no Twitter. Número 1 no Twitter em top. Um minuto. Mas eu Milhões de acho que views. essa ficha ainda vai... Não caiu. Não caiu, gente. Não caiu, cara. Tipo, agora A gente descendo do carro, gente... O que a gente... Sei lá, é muito doido. Então, e não costuma acontecer isso aqui na rua. Não, quase nunca. A gente já falou os outros casos que tiveram. Eu cheguei aqui, aí o Henrico tava entrando comigo, daí ele falou pra mim assim, culpa de vocês. Eu falei, minha não, porque eu tô aqui todo dia e não tem isso. Não é por Pra minha gente causa, não não. tem isso aí, não. Chocolatinho pra Cris. Não. Pra mim não é não, meu querido. Foram elas. Aí chegou pra vocês esse mundo, esse convite, você começou a entender o que era. Assim, na verdade, pra mim, chegou através de um direct do Instagram, aquele lá, tipo, todas as solicitações, né? Porque na época eu tinha, sei lá, pouquíssimos seguidores e tudo, eu olhava ali e vi. E aí era a Rafa, que fazia parte da produtora na época, me convidando para um teste e tal, que ela tinha me visto num cadastro para atores chamado OPA. Era um cadastro que eu tinha feito, acho que em 2019, já estava bem desatualizado e tal. E aí ela me chamando para fazer. E foi pós-pandemia, assim, né? Pós-pandemia, né? Estamos aí voltando, mas... Enfim. Foi agora. Pós-quarentena. Pós-quarentena, assim. Pronto. E eu falei, nossa, vou, sabe? Tipo, um projeto de atriz independente, é isso. Tipo, tô aqui galgando, né? Meu lugar, uma coisa, tipo, li o texto, achei o texto interessante. Falei, olha, é uma coisa diferente de como me colocam geralmente nos personagens, né? A galera geralmente me põe num estereótipo, vou fazer esse teste. Aí fui, fiz o teste. E aí, no dia que tava para sair o resultado, eu tinha sido hackeada. Meu Instagram, tudo, e meu WhatsApp, perdi todas as coisas. Falei, gente, já pensou se estão mandando mensagem pra produtora pedindo Pix? Agora não sei o que, não. Falou, nossa, essa Priscila Reis abusada, né? Trouxa, nem foi contratada, já que é o primeiro pagamento. Pois é, eu nervosa. E ela falou, não, vem... Depois eu avisei, falei, olha, foi hackeada e tal. Ela falou, não, a gente viu pelo seu Instagram e tal, mas vai ter um callback no Rio, volta. E eu voltei. Só que não era callback. Elas mentiram pra mim. Eu já tava aprovada pra personagem principal. Meu Deus. Sem ter noção. Já chegou lá com roteiro, com tudo. E ela... Você fez teste pra Luísa mesmo? Fiz, que se chamava Ágata na época. Era outro nome. E aí já tava aprovada. E aí foi quando a Pri veio e falaram, não, ela que vai ser sua esposa, né, na série. Eu fiquei muito feliz, porque a gente já se conhecia de cursos. Ah, vocês já se conheciam. gente Eu já achei que era vocês se amiga. conheceram pro projeto. Não. Inclusive, me perguntaram, o que você acha da Pri Reis? Muito estudiosa, pode contratar. Ah, tá. Pro projeto perguntaram o que você acha dela. Então, ela tá me pedindo Pix, né? Mas não sei. Mas ela é gente boa. Tá falando aqui que se eu depositar 200, eles me depositam 1.000 de volta. Que milagre. Mas pode contratar. Então, vocês já se conheciam de cursos? De teatro? Sim. Ou de outras coisas? Mais de TV, né? Sim. De TV. Guilherme, da Estrela. Sim, e a gente tinha feito um curso 2 meses antes da pandemia, em 2020, e tinha sido um curso muito profundo, assim, de atuação, onde a gente teve que se expor muito. Então, a turma, acho que todo mundo, independente da distância, a gente se fala até hoje ou não, a turma se acolheu muito, né? Porque foram momentos muito vulneráveis. Eu lembro que a Pri abriu da vida dela, ela lembra o que eu abri da minha. Então, acho que ali a gente já criou um lugar seguro. Então, quando eu vi que ali ia ser minha parceira, eu falei, nossa...
sabe? Porque é alguém que eu vou estar cúmplice. E a Pri, como já estava um pouco mais familiarizada do que eu, ela começou a me dar todas as dicas. Assim, ela falou, não, as meninas, a produtora é enorme, pesquisa ela, elas são famosas. Priscila, sério? Famosas? Ela, não, é. E vai se abrir um mundo novo para vocês. Te deu um workshop da... até hoje ela da me dá várias... pontuação. várias coisas. A gente foi na praia esses dias, ela fez um comentário. Falei, amiga, que bom que eu te tenho, porque eu jamais ia pensar nisso. Então você já conhecia o projeto de pontuação? Já. Eu já faço webséries, assim, há um bom tempo, né? Enfim, quem trabalha com atuação, essas coisas, a gente tem um meio muito instável, nem sempre a gente é chamado para grandes trabalhos, mas aí eu vi, assim, na internet, uma possibilidade de estar atuando, de estar aprendendo ali, como é um set na prática, fazendo network, produzindo material, né, para poder me apresentar para testes e para outras coisas. E aí eu já tinha trabalhado com a Priscila Pugliese em uma outra série que eu fiz, que é Magenta, que teve uma repercussão boa também. E fora isso, eu já ouvia falar muito do nome delas, porque lá no Rio, elas foram... No Rio, na verdade, assim, no Brasil, na América do Sul, elas são muito pioneiras no conteúdo que elas fazem e a maneira como elas conseguem fazer, mesmo sendo uma produtora independente. Então, nos festivais, elas já têm um nome muito forte, assim, todo mundo reconhece, admira muito. E eu já admirava muito elas. E eu ficava, assim, torcendo. Gente, quero muito trabalhar com elas, quero muito trabalhar com elas. Você jogou pro universo. É. Mas não queriam que eu tivesse feito essa série. Que elas estavam me cotando para um outro papel, em uma outra série. E aí eu tava ali, stand-by, mas elas não estavam conseguindo ninguém para fazer a Valentina. Acho que, enfim, as pessoas que elas testaram não gostaram. Tava uma coisa meio ali. O que você acha que tinha que ter para interpretar a Valentina? Eu acho que a Valentina tem um olhar muito forte. Muito forte. Eu acho que a atuação principal não está nas palavras, mas está no olhar, assim. Então, talvez tenha sido difícil de encontrar essa pessoa. Uhum. E tanto é que eu não fui chamada para o teste, eu não fui chamada, não estava sabendo. Elas testaram várias pessoas, não acharam ninguém. E aí a Rafa me mandou mensagem também no direct, sexta-feira à noite, falando, eu preciso do teste até amanhã de manhã. E eu tava indo assistir uma peça, falei, gente, essa menina tá louca. Você tava hackeando um perfil. Da Reis. Falei, Ela, imagina. mas é isso, aí ela pediu assim com urgência, eu falei, gente, não é possível fazer agora. Vídeo assim. teste para o dia seguinte, teste assim. pro dia seguinte, o máximo, porque elas já estavam, assim, muito no limite, porque já tinha feito o teste, não achava ninguém, já tava ali Faltava em cima. só isso para fechar o projeto. Exato. Eu falei, ai, quer saber? Tá bom. Eu li, lembro claramente, assim, eu li, gravei o primeiro vídeo, falei, ai, quer saber? Já que eu não tenho tempo de... Não tô tendo tempo suficiente para me preparar, vou mandar o primeiro, porque eu gostei, eu acredito, e é isso. E foi. E foi. E Valentina nasceu. Nasceu. Caraca. Como é que foi o primeiro episódio? Conta um pouco dos bastidores, assim, de gravação. Foi intenso, assim, as gravações foram muito intensas, justamente por ser isso de websérie, né, e as meninas serem independentes e tal. A gente não tem a mesma infraestrutura, tipo, de uma grande emissora de televisão ou dos streamings e tal. Então, as coisas... Ainda. Ainda! É isso. Porque Ainda. vocês têm o público. Vocês têm o público, cara, de grandes streamings. Mas você sabe Sim. que eu tava vendo outro dia um papo do Jacaré Banguela. Sabe quem é o Rodrigo Fernandes? Ele é humorista, ele foi pra fora fazer um curso de direção de cinema e tal. Ele voltou agora. E ele tava contando uma história que eu não sabia. Que o Charlie Chaplin, quando começou, ele não tinha grana. Ele era muito, assim, não tinha condição de gravar. E que ninguém acreditava muito, porque ninguém vai pegar 5 milhões de dólares e falar assim, tá aqui, o desconhecido, faz um filme. Sim. Não vai acontecer. E que ele ia nas distribuidoras e pedia os restos dos rolos. Porque quem gravava e tinha grana, tipo, botava o rolo, que era aqueles rolos de filme, né, pra fazer cinema. Botava o rolo e o rolo era, sei lá, não sei quantos minutos, mas 4 minutos, sei lá. E aí sobrava, sei lá, 20 segundos. O outro sobrava 40 segundos. O outro sobrava 1 minuto e 20. Ele falava, me dava o restante. Porque os grandes não iam ter esse trabalho. Mas ele, como precisava, pegava o restante dos filmes, emendava todos, colocava num rolo só e fazia. Caramba. Aí ele começou a mostrar esses filmes. E aí, quando viram, falaram assim, pô, esse cara,
sem grana tá fazendo isso, e se a gente der grana pra ele? Exatamente. Então, assim, primeiro você mostra o teu trabalho, do jeito Sim. que der. Tá aí o Whindersson que não me deixa mentir, né? Com É. certeza. Com o celular dentro do quarto. Ele mostrou, ó, eu posso fazer isso. Se vocês me derem dinheiro, eu vou fazer isso potencializado. E é meio isso mesmo, né? É, E aí vai elas- fazendo e vai mostrando qualidade. Elas começaram meio que por aí também, gravando de celular. Eu lembro que a Priscila falou, pô, a gente dividiu o cartão do ônibus, passava um, tinha que esperar dar o tempo para passar o outro. Gente, eu acho isso, assim, admirável. É. Admirável. E hoje eles estão crescendo, né? É, Sim. Estão crescendo eu muito. acho muito merecido, assim, pelo esforço que elas têm, pelo trabalho delas, acho muito bacana. O primeiro episódio. E aí foi isso, a gente fez uma preparação, né? Acho que foram 2 ou 3 dias de preparação que a gente teve. Primeiro pra gente criar intimidade, como Luiz e Valentino, o Hugo Lobo que preparou isso é uma questão gente. que a galera quer saber muito. Como é que vocês criaram essa química que transparece, assim, as telas? Eu acho que, tipo... Primeiro o fato da gente já se conhecer, e eu acho que aquilo da gente ter feito um curso muito profundo junto, Sim. a gente já tinha um carinho pela outra, por mais que na época a gente não fosse amiga de se ligar, de não sei o quê, de nananã, mas já tinha criado ali um carinho. E eu acho que depois com a preparação do Hugo, e entendendo a personagem, e a gente é muito cúmplice, né? Tanto personagem e hoje na vida, assim. E eu acho que isso reflete no trabalho, né? Eu acho que o trabalho do ator é muito como você está conectado com você, com seu personagem, com o outro. E eu me conectei muito com a Luísa também, ela com a Valentina. E a gente viveu aquela história ali de verdade, assim, sabe? Então, quando a pessoa fala assim da química, eu acho que foi tudo muito natural, né? Eu acho que a gente já tinha uma admiração, né? Mesmo que não tendo toda essa proximidade, uma admiração, uma confiança. E isso faz com que a gente se sinta confortável também, né? Segura de estar atuando juntas. Acho que isso é muito... E a gente sempre dialogou muito, assim, sobre as cenas, né? Tipo, o que você se sente confortável, o que você não sente. Ai, minha personalidade é mais assim, a sua é mais assada. Então, quais são os seus acordos, né? Então, tipo, quando a gente ia gravar as cenas, os acordos já estavam claros. Sim, estabelecidos, né? Porque às vezes você não confia muito no outro ator, você fica num lugar ali um pouco inseguro, um pouco... E a gente não, sabe? A gente pegou na mão uma da outra, cara, vamos, é isso. Então, a cena, você tem que fazer isso, até onde você pode ir, até onde você não quer ir. Tá combinado? Tá combinado. E aí, a gente confiando uma na outra, a gente só foi e nem se só jogou. as cenas de química, assim, essa primeira temporada tiveram cenas muito profundas, Sim. cenas muito difíceis, assim. E eu via que a gente estava ali o tempo todo se ajudando. Então, às vezes, sei lá, momentos que eu podia me desconcentrar por outras coisas, eu via que eu tinha na Buiara o lugar, tipo, não, de volta pro foco, sabe? O acolhimento depois da cena. E até como atriz, de trocar as inseguranças era muito legal, assim, porque às vezes eu chegava no quarto e falava, nossa, essa cena para mim bateu assim, assada, acho que não rolou, senti. E aí eu ouvi o feedback dela, né? Não só como amiga, mas de atriz também, que estava em cena atuando. A gente vai se dando os toques, se ajudando, porque é isso. Eu acho isso muito bonito e parece banal, mas não é, né? A gente tá num lugar que a gente não fica competindo, a gente não fica se comparando. A gente se ajuda o tempo todo porque queremos fazer um bom trabalho, né? E como a gente é parceira, cara, quase todas as nossas cenas são juntas. Então a gente tem que se ajudar, né? E aí isso era muito legal. E aí eu acho que isso refletiu. Eu acho que também o sucesso, assim, da galera tá vendo, porque sentia isso, assim, essa conexão que a gente tem, né? De estar torcendo uma pela outra e... Enfim, de dar vida a personagens tão densas, né? Qual foi a cena mais difícil da primeira temporada para cada uma de gravar, assim? A da casinha, né? A da casinha. A da casinha. Acho que foi a última. Quer dizer, foi o último episódio, mas em que lugar ali... Porque a gente grava tudo fora de ordem, completamente fora de ordem. A primeira cena foi uma das últimas que a gente gravou. Foi. A primeira cena do Que é da primeiro episódio? faculdade. Caraca! Foi uma diária extra. A gente já tinha terminado os 12 dias que a gente ficou na Serra. A gente estava gravando no Rio e foi a primeira cena dessa. Isso é muito engraçado quando tá produzindo algo mais longo, porque a gente não tem muita noção, né? Eu comentei com a Yas, eu tava gravando um filme com o Rabin, e aí teve uma cena
que ele acordava de um pesadelo. Então, obviamente, tinha que gravar o pesadelo e ele acordando. Só que na ordem das cenas, ele acordando estava antes. Sim. Então ele estava extremamente assustado por alguma coisa que ele não sabia o que era. Sim. Então, tipo assim, Trabalho do ator. assusta aí, acorda assustado. Trabalho Depois do ele acorda ator. por quê? E eu lembro... Só se assusta. A primeira Assusta aí, cena grita. que a gente gravou da série toda, tipo, a primeira câmera rodando era uma cena minha com a minha psicóloga falando, nossa, ontem eu tive meu primeiro beijo com a Valentina, não sei como é que é isso e tal, tipo, que era uma cena já de quase meio para final de temporada, assim, né? Ela já estava começando a ceder aquela relação, ela já tinha voltado a ter atração pela esposa dela e o conflito e tal, e eu tava ali falando Uma coisa que você não tinha... Sem ter vivido nada. Tinha lido o roteiro, a gente tinha estudado muito, né? O trabalho de casa pro ator é muito importante, que os professores falam, estuda, chega lá e esquece tudo. E eu vejo que você não esquece nada, porque tá tudo dentro. Tá no então, corpo, né? eu acho que o público não sente essa diferença. Nossa, aqui é a primeira cena, porque ela tá mais fria. Não. Tomara que não. Não sei. Mas a gente anotava Diz aí. muito isso no roteiro, porque tinha, sei lá, um momento antes que ela me odiava, um momento que a gente tava mais se conhecendo, se paquerando, se reconectando, e depois que já tinha tido o primeiro beijo, o primeiro sexo. Então, toda vez a gente falava, amiga, aqui a gente tá assim, assim, assado, tá mais frio. Não, aqui a gente vai indo por temperaturas, né? Aqui tá mais quente, aqui tá tendo rejeição. Não, aqui a gente já deu um beijo, então a gente já tem um pouco mais de intimidade, mas ainda não tanta. Porque Era é tudo frio, quente, morno. tudo completamente fora de ordem. E essa coisa da primeira cena, não ser a primeira cena gravada, é comum até em novelas também, em séries. Quem falou isso pra gente aqui? Do quê? Da primeira cena? Que às vezes o pessoal grava depois pra poder, quando a pessoa começa a assistir, já ter Isso. química, não é isso? Porque daí você já achou Alguém o falou pra personagem. gente. Lembra? É, que você já achou. Não sei se foi a Suzy Pires. Ou... Eu acho que foi um cara que falou. Cara, Ai, meu Deus. Mas falou exatamente isso, que assim, começa a gravar pelo meio, porque depois que a pessoa já tá assistindo, a hora que tá lá no meio, ninguém estranha. Uma cena ou outra um pouco menos... Sim. Ninguém estranha. e a primeira cena da série tem que ser Porque ali impactante, que né? o público fica, o público sai. Então é comum isso, não foi uma coisa aleatória. Elas realmente pensaram nisso. Uhum. E o povo teve uma impressão da Valentina errada no primeiro episódio, você achou? Nos primeiros minutos do primeiro episódio? Não, acho que não. Será? Ah, você acha? Eu acho que sim, cara. Porque na cena da faculdade, eu assisti alguns pedaços. A gente fala, cara, o que a Valentina tá falando, Mas velho? ela era assim na faculdade. Ah. Ela era chata, ela era totalmente... Ela enchia o saco mesmo, mas tudo era uma jogada pra ela conquistar essa mulher. Mas ela era essa pessoa. Entendi. Que conquista. que Depois método ela é esse muda. de Pois conquista? é, gente. Não conquistem assim, Eu vou te encher machucar o o saco. outro não é bom. Pegar Eu no vou seu te encher o pé. saco até você me amar. Tipo, eu vou falar coisas que irritam ela bastante. Mas a gente achou, assim, eu acho, quando a gente estava gravando, que a galera ia ter um olhar bem desse jeito, assim. Eu achei, não sei, que todo mundo ia comprar meio que a Luísa, do tipo, nossa, ela acordou e lembra só daquela menina que enchia o saco, que falava um monte de abobrinha e tal, não sei o quê, nananã. Só que eu vi que o público Eles amaram. Eles amaram isso. E pelo contrário, começaram a ficar tipo, nossa, mas a Luísa que é grossa. Ninguém entendeu que, tipo, cara, eu acordei, né? Eu não, a personagem acordou sem lembrar dos últimos 10 anos e a imagem que tinha era daquela menina que provocava, assim, que era contra os valores que ela tinha, né? Porque a Luísa foi muito para a faculdade para defender coisas que ela acredita que socialmente, assim, são muito importantes. Então, ela acordou com isso, mas ninguém comprou. Também com esses olhos azuis, um mulherão desse, gente. Você acha que Não, alguém mas vai... olha, mas vou te contar uma coisa que a autora falou. A estúpida é a Luísa, não é a Valentina. Stupid Wife é a Luísa. Ah, a série chama Stupid Wife Stupid porque a Luísa Wife. é estúpida com a Valentina. Gente, eu acabei magoou de de verdade, né? Cara, eu acabei de descobrir isso agora. Eu tô arrasada. E a minha é a fonte é Stupid segura, Wife. minha fonte é muito segura. Pô, e a autora Natália Sodré, ela é Luísa. Ela é Luísa. Natália, gente, eu vou te A mandar maior um direct Luísa. daqui a pouquinho pra gente conversar. Amiga, você me expõe assim Mas- agora que eu... A Luísa é Stupid Wife. Nossa, velho, acabou. Mas isso que é o legal, assim, porque o início do livro, é que a série, né, ela é mais condensada, então isso é muito pouco, mas a Valentina que era estúpida, que era grossa, que era boba, que era não sei o quê, e tinha todas essas questões, e depois o jogo inverte. Então, quando ela perde a memória, ela tá presa a todas aquelas coisas do passado
E a Valentina amadureceu, o relacionamento delas mudou, ela se apaixonou por essa mulher. Então, o legal é esse processo também, de uma se reapaixonar pela outra, de voltarem né, de irem se conhecendo. A Valentina aceitar muita coisa, né? Sim. Insistir, né? Insistir naquele amor. Ela tá chocada ainda. Ela tá chocada, não gostei, me senti exposta eu sou aqui. stupid one. Eu tô tipo, exatamente. Eu sou estúpida. A música é Vocês não falaram por que a cena da casinha foi difícil? Então, a cena da casinha, eu acho que é o momento que a Luísa começa a ter flashes... Gente, os spoilers. Da angústia profunda que faz ela sair, ela acaba tendo o acidente de carro. É ali que ela lembra o que é, né? O trauma, né? O trauma. E eu não posso revelar qual é o trauma, mas é uma coisa que mexeu muito comigo como atriz. E como pessoa, né? E a Pri também. E era uma cena que eu tinha que ser extremamente... Não é agressiva com ela, né? Porque... ela estava ali numa catarse, então tem aquela repulsa enorme. Eu acho que ela sente um pouco até de raiva da Valentina. Então, gravar essa cena, primeiro, foi uma carga emocional enorme. É um tema que mexe muito comigo, assim, na minha vida particular. E ter que agir, assim, com ela, por mais que eu saiba que eu tô ali na licença do personagem, a gente sente, né? Óbvio que eu tô vendo, tô gritando e tal. Então, foi uma cena, assim, que eu lembro que eu saí... Quando deu o corte, eu ainda tava muito... Eu falei, gente, preciso dar uns gritos aqui pra botar pra fora. Porque não tem como eu silenciar isso e, tipo, vamos, próxima cena, sabe? Então, foi bem difícil. E aí, depois também ter que dirigir o carro, né? Nessa emoção ainda. Você que tava dirigindo mesmo? Eu que tava dirigindo mesmo. Eu que tava dirigindo. Caraca. Como foi gravar essa cena? Foi bem difícil, assim. Primeiro porque estava no carro a Nia, que é a nossa diretora de fotografia, minha amiga maravilhosa, espero que esteja vendo. O Lucas, perfeita. que é outro diretor, e a menina. Então, eu tinha a responsabilidade de estar com 3 pessoas no carro ali comigo, né?